Olá, bom dia, como vai? Que bom estar na sua companhia. Mais um dia em nossas vidas, o primeiro dia da semana. O verso para a meditação de hoje está no livro de Provérbios, o capítulo 6 e o verso 6. Tem a sua Bíblia aí? Se você tiver a sua Bíblia, me acompanhe. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6 e o verso 6 é um versículo da Bíblia que eu aprendi desde pequeno e acho que muitos, aqueles que são cristãos, aprenderam dos seus pais este verso, né? Porque quando a gente é pequeno, é criança, a gente quer mais é brincar e não quer fazer trabalho que a mãe e o pai determina, né? A gente quer brincar, 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 só brincar, não quer estudar, etc. Mas há necessidade sim de colocar a criança, de colocar o menino, a menina no seu caminho, no caminho correto, ensiná-lo desde pequeno a educação do trabalho, a fugir da preguiça. E o verso 6 diz assim, a palavra de Deus já está aberta, né, a verdadeira Constituição. E o verso 6 de Provérbios, do capítulo 6, é um verso conhecido que diz assim, Salomão nos ensina, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos e ser sábio. A preguiça é considerada pela palavra de Deus um pecado. E por que é considerada um pecado? A palavra preguiça está aliada à palavra procrastinar. Já ouviu essa palavra? Um palavrão? Procrastinar é deixar para depois. Procrastinar é deixar para amanhã. Numa linguagem bem popular, né, é empurrar de barriga, né? Deixa para depois, depois eu faço, e assim vai empurrando aquilo para frente quando deveria fazer, já naquele momento que você identificou a necessidade de fazer. Temos que também aliar o pensamento de preguiça se ela é uma doença ou se é realmente uma causa ou um efeito, né? A preguiça, ela pode. Os cientistas modernos, eles ainda não chegaram a uma conclusão sobre a preguiça, sabiam disso? Eles não sabem ainda definir bem se a preguiça é um sentimento, ou se é uma patologia, ou se é causa ou efeito. Isso cientificamente. Biblicamente, a Bíblia define a preguiça como pecado. Por que a Bíblia define a preguiça como pecado? Porque Gênesis, se nós formos lá no livro de Gênesis, Gênesis 2 e o verso 5, Gênesis 2 e o verso 5, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ora, se Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para cultivar e guardar, é porque eles tinham trabalho. E lá no Éden não tinha lugar para preguiça. Isto quer dizer também para nós que Deus, quando criou o mundo, ele descansou, no verso 2 do capítulo 2, ele descansou do sétimo dia, ou seja, descansar pressupõe a precedência de um trabalho. Se você trabalhou, você tem o direito de descansar. Mas a formiga nos ensina muito, né? Basta você parar um pouco para ver o trabalho das formigas, como elas desenvolvem a sua organização, elas não param e elas preparam todo o seu alimento no verão para enfrentar o inverno. Isso você pode ver, chega nessa época aqui na frente na calçada, tem vários ninhos de formiga ali, pequenos, porque elas estão trabalhando, preparando o seu ninho para enfrentar o inverno. A Bíblia também diz, em Eclesiastes 9, o verso 10, diz assim, olha, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não deixa isso para amanhã, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E ainda, a palavra de Deus em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 10 diz, porque quando ainda convosco
vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. A condenação é dura. Ou seja, você que não trabalha, que é preguiçoso, então não coma, para você ver como é bom. E não tenha dúvida de que as pessoas que não querem trabalhar, ou seja, não cegam, não lavram, também na cega vão mendigar. É necessário que ou um sentimento, ou este problema, ou uma doença, que pode estar ligado aí a uma questão de déficit de atenção ou depressão, pode ser causada por isso também a preguiça. E aí tem que ser tratada clinicamente. Mas se ela é decorrente da nosso próprio desinteresse de produzir, de trabalhar, de nos esforçar, ter atitude diante do serviço, do trabalho, das tarefas que estão diante de nós, aí nós precisamos combater isso, porque a preguiça é pecado e no céu não teremos ninguém preguiçoso. Lá no céu nós teremos pessoas desejosas de fazer, realizar as coisas, porque aprenderam isso aqui na terra, aqui neste mundo. Então vamos combater. Se você tem o problema da preguiça, quer deixar para amanhã, coisas que têm que ser feitas hoje, e isto não decorre nem de desânimo, nem de cansaço, porque o cansaço também nos faz nos torna preguiçosos. E também não é nenhuma depressão, porque depressão é um problema, precisa ser tratado. Então, se a preguiça é preguiça por preguiça, trate de pedir a Deus que te dê forças, que te dê ânimo, que te dê coragem, que te dê disposição para você trabalhar. Ok? Esse é o último dos 7 pecados capitais que nós estudamos durante estes dias que passamos, né? Primeiro falamos sobre a soberba, depois a avareza, falamos sobre a inveja, a ira, a luxúria, a gula e, por último, a preguiça. Porque a preguiça, como dizem por aí, mata. Né? Que você tenha um bom dia hoje, domingo, e tire de você a preguiça, espante bem longe, porque domingo é um dia meio preguiçoso. Então, vamos mãos à obra, arregace as mangas e vamos trabalhar e chute a preguiça para bem longe. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, amo vocês, tchau, tchau.